Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no consultório, a gente vai receber uma família que é muito especial pra mim. A família da Gabi, do Fabrício e da Liz e da Sofia. E essa história vai mexer muito com o seu coração, do mesmo jeito que tocou o meu, porque é a presença de Deus vivo na vida dessa família. Vamos acompanhar a parte 1 dessa história? Oi, gente! Agora eu tô aqui com essa família querida, a Gabi, o Fabrício e a Liz, e a gente vai contar um pouquinho pra vocês da história deles. Gabi, conta pra gente, como que foi? Então, eu tive uma gestação gemelar, eram 2 meninas, a Liz e a Sofia. E com 32 semanas e 5 dias, minha bolsa estourou, bem antes da hora, e acho importante falar que, assim, durante a gestação toda eu não tive nenhuma intercorrência, correu tudo bem, eu fiz o pré-natal todinho, todos os exames, controlei a pressão desde o início, nunca tive uma pressão alterada, alta, nada, sempre dentro da normalidade. Só que alguns dias antes eu comecei a inchar muito, eu percebi um inchaço maior, e na noite anterior a minha pressão subiu. Mas eu achei que, o inchaço é natural dessa fase da gestação, né? Toda a reta final a gente incha muito mesmo. O médico também falou que era comum esse inchaço. E tudo bem. De repente, no início da manhã, assim, minha bolsa estourou. Aí, fomos correndo pro hospital. Chegou lá, a gente fez os cardiotocos, tudo normal também, não tinha nada preocupante. O meu trabalho de parto começou a evoluir muito rápido. Comecei a ter contrações muito perto uma da outra. E aí falaram, não, vamos ter que fazer uma cesárea de emergência. As 2 nasceram, choraram. Só que infelizmente a Sofia não existiu. Eu vou te ajudar. A nossa história começou com a Gabi me mandando mensagem pra gente marcar a consulta de pré-natal, que aconteceria na sexta. Dessa semana, na quarta-feira, aconteceu tudo isso e o parto teve que acontecer. E aí, não era meu plantão, mas eu tava de plantão nesse hospital. E como a gente não tinha tido a consulta de pré-natal, eu não sabia que eles seriam a família que eu atenderia na sexta-feira e recepcionaria o parto. E aí, a gente tava se programando para uma gestação que ia acontecer no tempo certo, apesar de ser gemelar, apesar, né, de ter tido todas as perdas. E aí, nessa quarta-feira, as gêmeas resolveram nascer. E a gente teve uma intercorrência e eu recepcionei a Liz, que é essa pituquinha que tá aqui, mas a gente queria ter tido as 2. A Liz precisou ficar na UTI, na incubadora, precisou de ajuda pra respirar. E aí nisso, o Fabrício falou assim, ué, mas você é a Amanda? Daí eu falei, sou, dele. Aí ele olhou, e eu já tava chorando, os 2 chorando, porque a gente queria ter ficado com as 2, com a Sofia também. E aí ele falou, a gente tinha consulta com você sexta-feira. Aí a minha ficha caiu. E aí a nossa caminhada juntos começou. Porque foi difícil pra nós, porque eu falo nós, porque a gente sofre junto. Depois de tudo que vocês passaram, o que a gente queria era ter as 2. Era ter a Liz e a Sofia. Todo o enxoval, Liz e Sofia. Toda a programação da casa ser pras 2, né? E aí, o que a gente tinha? Uma mãe doente, porque daí a gente constatou que era pré-eclâmpsia. E aí, você teve que ficar internada também. Eu também fui pra UTI, fiquei 3 dias internada no hospital onde aconteceu o parto. E aí tive alta, fui pra casa. Só que eu cheguei em casa e minha pressão não baixava. Muito alta. Voltei pro hospital. Aí fui pro hospital e fiquei mais uns 5 ou 6 dias. E aí de lá eu fui pra UTI cardiológica por causa da eclâmpsia. Até minha pressão regularizar. E aí então tava a Liz na UTI neonatal e eu na UTI cardiológica. E o Fabrício tendo que lidar com tudo isso. E aquela preocupação, né? Perdi uma e a outra precisa sobreviver. Ela é tudo na nossa vida agora. E não foi fácil, né? E aí a Liz teve uma intercorrência e teve que ser entubada. E aí a gente teve que tirar a força pra viver um luto e o nascimento ao mesmo tempo. E isso é muito difícil, porque quando você vai ganhar o bebê, você quer ir com ele pra casa. Independente dessas condições de prematuridade, de gemelar, da gente saber que a chance de ter que ficar na UTI é alta, mas a gente quer ir embora com os 2 pra casa. E aí você viveu tanto a parte boa, que é o que a gente ainda vive,
E a parte triste? Eu cheguei em casa sem nenhuma no início, né? Porque a Alice ficou, eu tive alta, mas ela ficou ainda na UTI por mais alguns dias. Então eu cheguei em casa sem nenhuma e foi um baque, né? Quando a gente chegou. Olhar tudo prontinho pras duas e saber que, se Deus quiser, rezando, que a Liz ia voltar pra casa, mas a Sofia não. E pra você, Fabrício, como que foi passar por tudo isso? Não, o primeiro trauma foi a Sofia, né? Aquilo lá acabou comigo. Eu saí da sala de parto, demorava muito pra me chamar, eu lembro até hoje. Que eu ficava ansioso, porque eu queria muito ver as duas, né? Eu escutei as duas e falei, por que o pessoal não tá me chamando? E daí, de repente, a hora que eu vi, o enfermeiro olhava pra mim com uma cara, tipo, de dó. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí, a hora que chamou, a Sofia tava lá ainda, foi, tipo, uma pancada. É algo que eu nunca senti aquilo na vida e a minha maior preocupação, além da dor que eu tava sentindo, era explicar pra Gabi o que tinha acontecido. Eu te falei sobre isso ainda. Eu falei assim, como eu vou falar pra ela que a Sofia não tá aqui? Depois do baque, eu olhei e falei assim, agora eu preciso focar na Liz, eu quero saber onde tá a Liz. Nisso, a Liz tive a informação, ela tá no CPAP, ela tá bem, tá? Beleza, ela tá bem. Só que eu escutei uma frase uma vez de um médico, até não vou citar o nome, mas ele falou assim, o paciente chega e pergunta pro pediatra, meu filho tá bem? Não, se seu filho tivesse bem, não ia estar na UTI. Isso, tipo assim, a hora que você escuta isso, é uma realidade. A gente tem que ter essa noção. Tipo, ela não tá ali na UTI porque ela tá super bem, ela tá precisando respirar. Então a gente sempre ficava com receio. Primeiro dia, CPAP, só o auxílio. Aí a hora que no segundo dia a Gabi conseguiu visitar a Liz na UTI, peraí, se tiver uma intercorrência, a Liz vai ter que entubar. Aquilo ali pra mim, nossa, eu tremia inteirinho. Eu sempre tentava manter o controle das coisas, né? Porque eu era o único que não tava hospitalizado. Então, tipo, vamos controlar com a Gabi, por exemplo. A Liz é a nossa força, a Liz é o que a gente tem que focar, porque a gente não ficar alimentando a Sofia, a perda da Sofia. Mas deu certo, né, filha? Deu certo. Deu.